Paulo Musi e Rodrigo Góes se encontraram no programa de noite. Wow, look at him! Será que eles ficaram desconfortáveis? Será que rolou desconforto? Por que o Musi ficava toda hora pegando no ombro do Rodrigo Góes? Ele queria demonstrar dominação, superioridade? E por que a internet quer tanto que os dois briguem? Vem comigo que você vai entender isso e muito mais nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal, comunicação e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o caso Rodrigo Góes. Fake Neri! O fenômeno aí na internet que está analisando o shape dos famosos e falando se os famosos são fake, natty or not. Nossa, minha imitação horrível, cara. Meu Deus do céu. Acontece que recentemente o Paulo Musi, médico do esporte e também influencer associado à área da saúde, da musculação, se encontrou com o Rodrigo Góes no programa de noite, numa entrevista que o Rodrigo Góes estava participando, e os dois tiveram um momento de interação que gerou uma grande polêmica na internet. As pessoas rapidamente disseram, olha, o Paulo Musi está tentando dominar o Rodrigo Góes ali naquela entrevista, Rodrigo Góes ficou desconfortável, etc e tal. A gente está aqui então para analisar o comportamento não verbal, mas principalmente os argumentos que o Musi coloca ali naquele momento, quando ele fala que a internet tenta fabricar tretas para que as pessoas briguem e com isso o público engaje, ou seja, que a briga gere engajamento e conteúdo na internet. Vamos analisar então esses argumentos do Musi e como ele se comporta ali com o Rodrigo Góes. Afinal de contas, será que eles ficaram desconfortáveis mesmo? Vamos dar uma olhada agora. Agora você às vezes acaba se envolvendo em... Você tá analisando o físico das pessoas, imagina, o cara tá lá... O preço é alto. Um monte de O preço é alto. gente que gosta de ficar forte, não é só saúde não, o cara... Sim, o Ou cara- seja, os caras se amam. Sim. Com o Musi deu algum problema? Jesus, man. Jesus. Quando ele fala com o Musi deu algum problema, a reação do Rodrigo Góes ele faz ali o personagem, né? Jesus, man! Só que ele apresenta uma quebra de contato visual, né? Uma não visualização que geralmente está associado à tentativa de não manter o contato, né? De não olhar aquilo que eu não quero falar sobre. Então não é um sinal muito positivo, né? Mas vamos seguir aqui. Deu um breve problema Essa foi uma das inflamado pela análises mais internet. polêmicas, cadê? Bom, nessa análise aqui, basicamente o Rodrigo Góes chega ao veredito, ali naquele seu quadro, né, de brincadeira, um quadro de humor, o fake natty or natural, enfim, dizendo que o Paulo Musi então teria um shape fake natty, um shape que seria então não natural, né, fake natty, né, o falso natural. Aí quando o Rodrigo Góes vê ali o trecho da análise dele falando sobre o Paulo Musi, ele tem essa reação, né, de levantar os ombros, respirar fundo e contrair essa musculatura na lateral do canto dos lábios. Aqui você consegue ver a porção lateral da arcada dentária mais à mostra, né? Isso é uma expressão de medo, né? Uma tensão muscular nos ombros, uma inspirada funda. No medo a gente inspira fundo para lidar com um estímulo que vai ser difícil de lidar, né? Por isso eu puxo o ar e a expressão facial também de medo, né? Então aqui já uma espécie de desconforto manifestada no comportamento não verbal, manifesta no comportamento não verbal do Rodrigo Góes, quando ele vê a análise que ele fez do Musi ali ao vivo na cara dele no de noite. Vamos seguir aqui então. O Paulo Musi vai entrar ao vivo no programa. O Paulo Musi mora em São Paulo. Deus. Pode entrar, Paulo Musi, vamos ver o que acontece. Entra então o Paulo Musi. Rodrigo Góes faz toda aquela graça, aquela brincadeira, né? Fica ali com a expressão de medo a todo momento no rosto, mas provavelmente isso daí já tinha sido combinado, já tinha sido conversado, tá certo? Alguma noção ele provavelmente já tinha de que o Paulo Musi estaria ali, né? Porque a expressão fica muito tempo na face, o comportamento é muito exagerado, enfim. Muito provavelmente ele não foi pego de surpresa com a presença do Musi, mas vamos seguir aqui. Então tem um momento ali de chegada do Paulo Musi, ele vai cumprimentar o Danilo e vai cumprimentar o Rodrigo Góes. Então você vê a proxêmica do Musi, né? Ele vai, se aproxima do Danilo, né? Dá um abraço de peito com peito, tem uma proxêmica mais íntima, chega mais perto do Danilo. Vamos ver se isso aí acontece também com o Góes. Então com o Rodrigo Góes o que a gente consegue ver Paulo Musi deixa o quadril mais para trás, então ele cria um afastamento maior com o Rodrigo Góes em comparação com o jeito que ele abraça o Danilo Gentili. Já não é uma proxêmica tão íntima. Dá para ver também que não tem uma fluidez no comportamento deles, né? O Musi primeiro estica o braço, delimitando ali o território, o Rodrigo Góes estica, pega na mão dele também, para e aí ele abraça o Musi, sendo que no Danilo Gentili o Musi já foi de uma vez só, né? Abraçou, pegou na mão, já puxou, abraçou, tal. O Rodrigo Góes ele estica a mão primeiro, aí o Rodrigo Góes vai se aproximando, aí que ele abraça, só que criando uma distância corporal. Enfim, já não tem a mesma proxêmica aí da forma que ele cumprimenta o Danilo com o Rodrigo Góes. O que isso quer dizer? Eles se odeiam? Não, é uma diferença. Provavelmente o Musi, por ter ido já no programa do Danilo Gentili, por já ter conversado com o Danilo,
já sente uma intimidade maior de chegar mais perto e provavelmente com o Rodrigo Góes ele não tem esse nível de intimidade, até por isso talvez que ele não se aproximou tanto fisicamente do Rodrigo Góes. Aqui é interessante pra caramba, né, cara? Isso aqui é muito bacana de observar, né? Nesse frame aqui, em boa parte da entrevista vai se manter assim, a gente consegue ver uma diferença da postura, como que as pessoas estão se colocando nesse momento. Sabendo que existe um contexto por trás da presença do Muzi ali, junto com o Rodrigo Góes, a gente sabe que existe um contexto de discussão, enfim, gerou uma tensão recente na internet. O fato do Rodrigo Góes ter chamado o Paulo Muzi de fake nerd, mesmo tendo sido brincadeira, obviamente, isso gerou na internet um grande contexto de embate, uma grande polêmica, discussão. O Muzi é muito respeitado no meio entre as pessoas do campo da musculação, enfim. Então a gente sabe que existe uma tensão ali de fundo entre os dois, tá certo? Isso é contextual. A gente conhece esse contexto, isso é fato de conhecimento público. Agora olha como que cada um se coloca, é muito interessante. Primeiro assim, bate o olho nesse frame e de maneira intuitiva fala pra mim quem você acha que tá dominando a situação, que tá se colocando de forma mais dominante. Quem você olha aqui e parece que tá dominando mais a situação e quem você olha e parece que tá mais amedrontado, tá parecendo mais acuado. Fica muito nítido de observar isso, tá certo? Observando primeiro o Rodrigo Góes. Vamos lá. Ele tá com as pernas cruzadas, bem juntas mesmo. Ele tá cruzando a perna, mas assim, deixando elas bem juntas. Você consegue cruzar e deixar a perna mais esparramada. O Rodrigo Góes não, ele tá cruzando e deixando ela bem junta, próxima dele. Ele tá quase que se escondendo ali atrás da mesa do Danilo Gentili. Ele tá super encostado ali no canto oposto ao do Paulo Muzi, os ombros tensionados, tá certo? Olhando pra fora, né, pra fora do campo de visão, né, o Muzi tá aqui, ele tá olhando pra fora, pra longe, e com um sorriso de nervoso que a gente fala, né, que é o sorriso, mais os olhos arregalados e a tensão na musculatura risórios, né? Ou seja, ele tá ocupando pouco espaço, tá demonstrando uma tensão corporal, né, e olhando pra fora, né, não sustentando o contato visual. Em questões de linguagem, de imagem, ele não tá se colocando como dominante nesse momento aqui, tá certo? Agora olha o contrário, olha o Paulo Muzi. Como que a postura dele, ele ocupa muito espaço, tá certo? Quando a gente fala não só de prosêmica, tá certo? Mas também de cinesiologia. Quando você se move, se movimenta e ocupa o espaço individual da outra pessoa, só um contexto básico, né? Prosêmica é o nome da disciplina estudada, desenvolvida pelo sociólogo Edward T. Hall, que fala como que a gente usa o espaço ao nosso redor para delimitar ou para demarcar certas sensações emocionais. Então olha como que o Muzi, ele não tem problema nenhum em invadir o espaço do Rodrigo Góes, né? Ele coloca o braço lá na frente, tá certo? Ele fica com o peito estufado, ele senta em cima do pé para ficar ainda mais alto, porque tem esse efeito, né? Se eu me afundo no sofá, cruzo os braços, levanto o ombro, cruzo a perna, eu vou ficar afundado no sofá desse jeito aqui. Agora o Muzi, ele estufa o peito, ele se abre todo, coloca o braço ali, tá certo? Do outro lado ali do Rodrigo Góes, e ele senta em cima do pé para ficar ainda mais alto, ou seja, ele fica maior. Aqui então o Muzi, ele tá com uma postura, tá se colocando com uma imagem totalmente dominante. Aqui não há o que falar. Ele pode estar fazendo isso inconscientemente ou de caso pensado, tá certo? Conscientemente, mas aqui ele tá colocando, ele tá literalmente se apresentando, esse frame fica muito claro, né? Quem é que tá se apresentando como dominante e quem que tá se apresentando como, eu não diria submisso, mas como não dominante, tá certo? E tem um ponto interessante também, o Muzi tá fazendo aqui, ó, a mão dele, reparem que ele tá com a mão no sofá de cima para baixo, não lateral, né? E não relaxada, ele tá com a mão esticada e de cima para baixo. Quando a gente fala dos estudos sobre a movimentação corporal, sobre os gestos, né? Tem um artigo muito bacana que eu sempre cito aqui, que é o Movements with Precise Meanings, do Ekman, do Friesen. Gestos de cima para baixo geralmente estão associados a uma sensação de superioridade, tá certo? É como se eu, de cima para baixo, é como se eu puxasse as cordas de uma marionete, tá certo? Metaforicamente falando. Por exemplo, perceba a diferença entre eu virar para você e fazer um gesto com a mão para cima. Falar, cara, vem aqui por favor, e eu fazer esse outro gesto com uma outra postura com a palma virada para baixo. Viu? Vem aqui, por favor. Assim parece muito arrogante, não é? Muito dominante. Enfim, é uma forma de lidar com a situação e é o que a gente consegue ver no Muzi nesse momento, e isso aqui dura a entrevista inteira. Então, já respondendo uma pergunta que as pessoas fizeram muito na internet, Paulo Muzi, ele tá se colocando sim nessa entrevista como dominante, como uma figura dominante, uma figura superior, e o Rodrigo Góes, nesse trecho, quando ele tá interagindo com o Muzi, ele tá se colocando um pouco mais acuado e como não dominante, tá certo? Como mais tímido, mais recluso. E os dois juntos ali, quando você consegue olhar os dois, tem uma comparação direta, observável pela postura deles, entre dominante e não dominante, tá certo? Lembrando que isso não é falar sobre o caráter da pessoa. O dominante é arrogante, não. E o dominado é um pobre coitado, medroso, não. Nós estamos falando apenas de comportamento não verbal, tá certo, pessoas? Estamos falando da relação do comportamento não verbal nesse momento aqui, o que a gente consegue entender e interpretar. O que esses caras estão pensando, o que passa na cabeça deles, se um odeia o outro,
isso a gente não consegue afirmar por meio da postura não verbal apenas, tá certo? Vamos seguir aqui então? Eles vão conversar bastante nesse início e o Danilo meio que vai dar entrada no tema, né? Sobre a treta polêmica entre o Muzi e o Rodrigo Góes. É interessante você ver também várias diferenças, né? Como que o Paulo Muzi, sempre que ele vai cumprimentar a plateia, ele se abre mais, né? Ele deixa o peito à mostra, ele faz gestos mais abrangentes, né? Oh, e aí, pessoal, tudo bem? Né? Se esticando, mais uma vez, gestos de dominação, né? Os gestos para cima é uma variação do tipo de gesto chamado de vencedor. E o Góes vai cumprimentar a plateia, ele só olha com a cabeça, com o braço na frente do corpo cruzado. Só dá um sinalzinho assim, então você tem uma diferença assim, bem perceptível entre quem está se colocando como dominante e quem não está se colocando ali como dominante. E claro que o Rodrigo Góes também pode ser uma pessoa muito tímida na vida pessoal dele, tá? Às vezes não é nem, é porque o Paulo Muzi tá ali, ele ficou acuado. Às vezes não. Às vezes o cara já é tímido na vida pessoal dele, não tem nada a ver com o Muzi, ele só tá ali agindo normalmente, como ele ficaria. Talvez um pouco mais acuado pela presença do Muzi, mas mesmo sem o Paulo Muzi, provavelmente ele já ficaria também mais retraído. Vamos lá, Paulo Muzi, como é que você... Bom, vamos lá. Esse é um gesto que o Muzi faz bastante, né? O Muzi, ele sempre estica a mão daqui, de onde está perto dele, até o ombro do Rodrigo Góes está muito perto. Um gesto de cima para baixo. Esse também é um gesto de dominação, tá certo? Ainda mais pelo fato de estar de cima para baixo e na região do ombro. E perceba que interessante, quando ele toca no ombro do Rodrigo Góes responde de maneira espelhada. Mas com um tapinha por baixo, na perna do Paulo Muzi. O Muzi toca no ombro. O Rodrigo Góes não corresponde com um toque no ombro também. Tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem? Não, o Rodrigo Góes faz um toque por baixo, na perna, abaixando a cabeça, inclusive. Vamos lá, Paulo Muzi, como é que você soube da nada? Abaixa a cabeça, toca por baixo. E você consegue perceber isso várias vezes na entrevista. O Muzi vai lá, toca por cima do ombro, o Rodrigo Góes espelha o toque por baixo, na perna do Paulo Muzi. O Muzi tá lá parado, ele toca no ombro, o Góes abaixa a cabeça e toca na perna do Muzi por baixo. Então você consegue perceber que quem tá ditando o ritmo e a ação, né, de tocar com a mão no outro é o Muzi. O Muzi que está liderando a dança, porque é sempre depois que o Muzi faz o gesto que o Rodrigo Góes vai lá e corresponde. Mas o Muzi faz o gesto por cima, na região alta, com a postura aberta, e o Rodrigo Góes por baixo, com a cabeça baixa, na perna. Ou seja, o Rodrigo Góes nesse momento, em termos de comportamento não verbal, entendam isso, tá? Em termos de comportamento não verbal e não em termos psicológicos, está demonstrando uma aceitação de liderança do Paulo Muzi, né? Ele está seguindo o ritmo do Muzi, ele está espelhando o gesto do Muzi. O contrário não acontece. Vocês vão perceber que quando o Rodrigo Góes faz uma interação com o Muzi, olha para o Muzi não espelha. O Muzi não olha de volta para o Rodrigo Góes. Quem está espelhando o gesto é o Rodrigo Góes. O Muzi vai lá, toca nele, ele toca no Muzi. O Muzi toca nele, ele toca no Muzi. Ele olha pro Muzi e faz uma brincadeira, o Muzi não olha para ele e permanece sério. Então quem está ditando as regras do jogo, né, quem está ditando a dança nesse momento é o Paulo Muzi. Isso fica bem nítido em vários momentos nesse trecho da entrevista. Perceba que para entender o Paulo Muzi eu estou fazendo uma análise multifacetada, né? Eu analisei o comportamento não verbal dele, os gestos, a expressão facial, estou analisando o discurso dele agora, a linha de argumentação dele, o histórico do Paulo Muzi na internet. Então para analisar uma pessoa e entender exatamente o que ela está fazendo e por que ela está fazendo, você tem que fazer isso de uma forma multifacetada. Não dá para se concentrar num único canal. Só a face, só o gesto. Não. Se você quiser aprender todos os canais, você precisa hoje mesmo participar do treinamento ALC, Análise de Linguagem Corporal. Meu treinamento que já foi feito por mais de 37 mil alunos ao redor do mundo e que cada dia mais capacita as pessoas a analisarem a linguagem corporal, a se comunicarem melhor e a serem mais persuasivas na vida delas. Se você quer melhorar a sua persuasão e o seu entendimento das pessoas ao seu redor, clique no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e informe-se sobre o ALC, tá certo? Te vejo por lá. Bom, continuando aqui, então, por exemplo, aquilo que eu falei do espelhamento, né? O Danilo Gentili pergunta, vocês chegaram a se falar? Vocês chegaram a se falar? Olha agora a resposta do Rodrigo Góes, o que ele faz? Sim, conversei com o Paulo, a gente fez uma collab bem legal, num vídeo muito legal. O conhecimento do cara é monstro, né? Então, foi uma parceria boa. Ele vira e fala, o conhecimento do cara é monstro, ou seja, ele faz um elogio. Paulo Muzi não espelha. Ele poderia falar, o Rodrigo Góes também é um cara muito legal, muito engraçado, divertido. Ele não faz espelhamento. Tanto que você vê que ele fala, o Rodrigo Góes fala, é monstro, ele olha pro Paulo Muzi, o Paulo Muzi permanece com a cara aqui reta, né? Ou seja, o Paulo Muzi não faz o espelhamento de olhar pro Rodrigo Góes e você também, etc. tal. E o Rodrigo já na sequência ele murcha, fala mais baixo e se vira pro Danilo e para de tentar o contato com o Muzi. Tem um outro momento também que o Igor faz uma pergunta ali pro Muzi sobre o uso de anabolizante, o Muzi tá respondendo. O Rodrigo Góes vai complementar uma resposta ali do Muzi. Acontece, então. Observem. Então, vamos colocar aquilo que você perguntou em questões de uma pessoa que faz abuso de esteroide. Sem necessidade. Aí o Rodrigo Góes fala assim, sem necessidade, né? Ele tá lá complementando, sem necessidade. Olha só,
O Rodrigo Góes está lá, ele falou sem necessidade, né? Virando o tronco, virando o rosto pro Paulo Musi. O Paulo Musi não espelha isso, ele não olha para a cara do Rodrigo Góes, ele não vira e concorda. Isso, realmente, Rodrigo, tal. Ele permanece aqui, ó. Ele só aponta pro Rodrigo Góes sem necessidade. Necessidade que ele falou é Sem necessidade que ele falou. Ó, que ele falou. O Paulo Musi não fala assim, o Rodrigo. Realmente, sem necessidade aqui, como o Rodrigo muito bem pontuou, né, agora há pouco, sem necessidade. Não, que ele falou. Ele sequer chama o Rodrigo pelo nome. Ou seja, não há um espelhamento mesmo no sentido de Rodrigo para com o Paulo. O Rodrigo tem uma atitude, a gente viu, ele elogia, ele olha e tal, e o Paulo não espelha. Agora o contrário acontece. O Paulo vai e faz um comentário, toca no ombro do Rodrigo, o Rodrigo responde. Paulo vai falando não sei o quê, o Rodrigo, concorda, etc. Então fica bem claro que quem está ditando a dança nesse momento, quem está sendo líder nesse momento da dança é o Paulo Musi, né? Não há nem o que falar aqui. E a postura do Rodrigo, como a gente já falou no começo, está sendo uma postura de acuado, né? Uma postura muito pequena, menor, ocupando menos espaço, para dentro, afundado no sofá, todo fechado e tensionado. Totalmente oposto do Musi. E aí tem um momento que todo mundo quer saber, né? Quando o Danilo Gentili pergunta, mas e aí? Você ficou bravo com a brincadeira que ele fez, né? Em Musi, você ficou bravo com a brincadeira do Rodrigo? Com o Rodrigo Góes? Não, é óbvio que o que ele fez foi uma brincadeira. Quadro de humor. Qualquer tolo faz. É que nem quando você tava. Cadê uma tenda ali? Olha lá, Paulo Musi toca no ombro do Rodrigo Góes, ele corresponde de novo. Mas o Musi nem olha pra cara do Rodrigo Góes. Ele tá aqui, ó, olhando pro Danilo. Não, é isso aí mesmo, cara, não sei o que, não sei o que lá. Rodrigo Góes volta. Então vamos prestar atenção na estrutura das palavras, ó. Você tava. Foi uma brincadeira. Quadro de humor. Qualquer tolo faz. É que nem quando Foi uma brincadeira que qualquer tolo faz. você tava. Perceba que o Rodrigo Góes vai pra risada, né? Ele faz ali um sorriso, não é um sorriso de felicidade genuína, é um sorriso de desconforto aqui, né? Olhos arregalados, uma microexpressão de medo, tá certo? Não é um sorriso de tranquilidade, de conforto, enfim. Brincadeira. Qualquer tolo faz. Ou seja, é uma brincadeira que qualquer tolo faz. O Rodrigo Góes reage com aquele sorriso que a gente falou agora há pouco, não é um sorriso de não tranquilidade, enfim, olha pro Danilo Gentili. Paulo Musi continua olhando pro Danilo aqui também, ele não interage com o Rodrigo Góes, ele só bate no ombro do Rodrigo Góes, a hora que o Rodrigo vira, ele nem corresponde, ele continua aqui pro Danilo, não, então, é isso aí, Danilo, tal. Ou seja, ele não tem nem esse espelhamento. Vamos lá, nesse momento aqui, o que poderia ser essa questão do Paulo Musi, né? Uma brincadeira que qualquer tolo faz. Partindo do pressuposto de que tá no programa de TV, vamos lembrar que tudo isso aqui pode ter um mínimo de combinado, tá certo? Vamos partir desse pressuposto. Então essa fala pode ter sido acordada. Pessoal, a internet quer saber, a internet tá louca pra ver vocês brigarem. A hora que vocês entrarem no palco, dá umas farpadas e tal. Tenta xingar ele. A internet tá doida pra ver isso. Pode rolar isso, né? O pessoal do The Noite é muito criativo, já participei, já estive lá pelo menos 3 vezes no The Noite, no programa The Noite nos últimos 4 anos. E o pessoal do roteiro do programa é muito criativo. Então pode ser que a galera tenha falado, ó, a internet espera que vocês troquem farpas, tenta fazer alguma coisa lá e tal. Agora, assumindo que isso não tenha sido roteirizado, que isso não tenha sido direcionado pela produção do programa, a fala do Paulo Musi pode ser sim uma alfinetada, até porque ela se encaixa muito no padrão de linha de base do Musi, né? Ele tá muito acostumado a não perder a classe. O Musi, além de ter uma ótima dicção, tem uma boa dialética, tá certo? Vamos lembrar, né? Dialética é você construir uma ideia, um raciocínio, enquanto pergunta, ouve, refuta, complementa, ou seja, por meio do diálogo, você constrói, você chega até uma verdade, tá certo? E o Musi é muito bom de dialética. Olha, ele não só consegue trazer ideias muito boas em tempo real, consegue ter uma dicção muito boa e consegue ouvir o que está sendo falado, né? Então ele ouve e reage àquilo que está sendo falado. Ele consegue responder uma pergunta muito bem, né? Sem ficar desviando do assunto, enfim. Então, chamar uma pessoa de tola não me parece ser um erro que o Paulo Musi cometeria, tá? Faz muito mais sentido, pelo histórico dele, pela linha de base dele, que isso poderia ter sido algo calculado, né? Algo programado. Como se sim, ele estivesse chamando ali o Rodrigo Góes de tolo. Mas não no sentido pejorativo. Eu estou aqui para atacar o Rodrigo Góes. Eu vim aqui para inferiorizar, reduzir a imagem dele a um tolo. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Uma alfinetada mesmo, sabe? Cara, ao invés de eu virar pra você e falar, você foi babaca. Pô, nada a ver, puta idiotice que você fez. Não, ao invés disso, eu mantenho a classe. Eu tô aqui, né, numa entrevista. Existe um contexto de tensão de fundo entre eu e você, mas não vou xingar você. Eu vou falar, cara, você foi um tolo. Enfim. Mas bababi, bababó, e eu sigo com a entrevista. Isso faz muito sentido com o histórico dialético do Musi, tá certo? Com a capacidade dialética dele e com a linha de base dele argumentativa. Você vê ele nos programas, em entrevistas, podcasts. Como eu falei, ele tem uma ótima dicção e uma boa dialética e um bom pensamento rápido.
Não parece fazer muito sentido essa ideia de que ele se confundiu, de que ele falou sem querer, enfim. A retífica, sim, eu acho que ela faz bastante sentido. No sentido de, estamos aqui num programa de TV. Eu não vou deixar essa palavra tolo ficar no ar. Eu vou dizer que foi brincadeira, mas não, tô brincando. É que nem quando Que ele vai você fazer tava... agora. Eu vou pegar meu martelo pra mim. Não. Você está com zero, você está com lado, não é mesmo? Desculpa, eu me expressei errado. Qualquer tolo entenderia. Por exemplo, Beleza, então ele fala assim, me desculpa, eu me expressei errado. Não é eu me confundi. Pedi desculpa, eu me expressei errado. Não é eu me confundi e muito menos eu não queria dizer isso, né? Que são palavras como, não foi isso que eu quis dizer, não quis chamar o Rodrigo Góes de tolo. O que eu tô dizendo é, não, ele só fala, me desculpa, me expressei errado. E logo em seguida tem uma retífica, né? E aí ele altera o sentido da frase do tolo, não é mais o Rodrigo Góes, mas sim o tolo é aquele que entendeu errado o vídeo do Rodrigo Góes. Então, perceba que o ajuste, ele muda totalmente o sentido da frase, né? Primeiro eu falo assim, ele fez uma coisa que qualquer tolo faria. E aí eu falo, não, na verdade eu tava dizendo assim, qualquer tolo entenderia. Tá vendo como eu tiro o tolo? Já não é mais a figura do autor do vídeo, que no caso é o Rodrigo Góes, mas agora o tolo é a pessoa que assistiu o vídeo. Ou seja, são duas frases totalmente diferentes. Essa retífica não faz muito sentido lógico. Mesma coisa que falar assim, poxa vida, essa câmera tá ligada, filmando a minha cara. Quer dizer, poxa vida, existem caras, rostos que são filmados por câmeras. Tá vendo como assim? Eu tô usando palavras parecidas. Câmera, rosto, cara. Mas na primeira formulação, a ideia da frase é no sentido de falar do aparelho tecnológico câmera que está gravando o meu rosto. E no segundo, eu estou dizendo sobre rostos de pessoas que são filmados. Não tem nada a ver com a outra. Eu não posso simplesmente dizer, eu me expressei errado, confundi as palavras, né? Não me parece ser esse o caso, tá certo? Agora, se deixando claro, a minha interpretação linguística do que o Paulo Musi disse em relação ao histórico dialético dele e a linha de base argumentativa dele. Tá certo? E sabendo que o Paulo Musi também, vendo o histórico recente dele, até na internet quando falaram sobre ele, enfim, desmereceram a imagem dele, xingaram ele no começo do ano, vocês devem saber dessa situação, que chamaram ele de corno, enfim. Ele não é um cara que fica quieto quando ele tem uma situação problemática com alguém, não é aquele cara que ouve, tem um problema e vai ficar quieto. Então faria também sentido ver esse momento que ele fala tolo como uma espécie de manifestação de resposta dele, sabendo que ele é uma pessoa que responde quando se sente atacado. Isso observando a linha de base do Paulo Musi em situações assim quando foi atacado, tá certo? Essa é a minha interpretação nesse momento. Mas agora qual é o argumento do Paulo Musi? O que ele fala sobre isso? Ele fala que a culpa é do Rodrigo Góes? Não. Presta atenção nas palavras do Musi, ó, se liga. Ó, veja só como que o Paulo Musi reage, né? O Danilo Gentili vai falar como é que foi a treta deles. Vocês tretaram ou as pessoas da internet fizeram vocês tretar, ó? Do Góes, foi os motoboy de treta da internet? nossa, você sabe que isso existe, né? Ah, não me diga. Olha, eu acho que se eu sou o segundo maior daquela área, cara, com certeza você deve sofrer muito. Você sabe, foi um motoboy de treta. Motoboy eu entendo. Mas vamos seguir aí. Os caras vai falando. Na verdade, a gente tem isso mapeado, né? Eu tenho uma agência de marketing e essa agência, ela faz o mapa disso daí. Então a gente sabe de pelo menos 3 sites de fofoca e a gente sabe que eles modificam o conteúdo das coisas. Tá, o Musi tá dizendo então que existem sites de fofoca, eles pegam ali a notícia e modificam essas coisas, tá certo? Modificam as notícias. E é esse que é o problema. É difícil você falar de como as pessoas, elas ganham a vida delas falando sobre outras pessoas, né? Principalmente porque tem uma coisa muito diferente, sabe, pessoal? Confundem o que eu e o que o Rodrigo fazemos com um influencer. Nós não somos influencers, nós somos importantes. E que toda vez que chega alguma coisa pra gente, como se a gente fosse influencer, é muito fácil causar algum tipo de problema. Então ele está dizendo assim, olha, eu e o Rodrigo Góes, nós somos especialistas, cada um na nossa área, e as pessoas tomam a gente como influencer, e aí esses perfis da internet tratam a gente como influencer e levam a situação para uma briguinha de influencer. Olha, Paulo Musi, influencer tal, teve uma tretinha, polêmicazinha com o Rodrigo Góes. E ele está dizendo que quando isso acontece dessa forma, quando tratam ele, o Rodrigo Góes e outras pessoas do meio, isso acaba gerando um problema porque ele não está nessa esfera. Ele trabalha, ele tem a vida profissional dele, assim como eu tenho a minha vida profissional como mentor, hoje, né, mentor, professor, enfim, na área do comportamento não verbal, em comunicação.
E quando alguém trata ele como se ele fosse reduzido a um mero influencer, isso acaba gerando um problema muito grande, não só para ele, mas para as outras pessoas envolvidas na situação. Então, eu tenho essa agência, né, a Agência Muse, e a gente mapeia isso e vê como que a gente pode lidar da melhor forma possível, né, para que esse dano ele seja minimizado, porque as pessoas elas ganham com o dano. Perfeita colocação do Muse, as pessoas ganham com o dano. Ele está falando então desses perfis da internet, ou influencers também, enfim, que acabam fomentando essa treta, que acabam fazendo a situação parecer maior do que ela é. Ou seja, pegando o que o Paulo Musi falou até agora, ele fala, em relação ao Rodrigo Góes, foi uma brincadeira, eu sei que foi uma brincadeira, tal. Ele chama o Rodrigo Góes de tolo, mas a gente viu que parece ser mais uma alfinetadinha de uma mínima expressão emocional dele ali, mais para poder seguir o baile mesmo. Mas ele fala, eu sei que foi uma brincadeira, o problema não foi eu e o Góes, o problema foi como os perfis da internet fomentaram essa treta, e essa galera que fomenta a treta ganha com o dano, prejudicando o que é o dano, né? Dano é o prejuízo, prejudicando o quê? A minha imagem, a imagem do Rodrigo Góes, como profissionais, e isso sim é problemático. Então o Muse está dizendo, essas pessoas ganham com o dano, essas pessoas vão lá e fazem isso, falam que um fulano está brigando com outro, e isso gera um engajamento absurdo, gera muita visualização. Ele fala também que sites de fofoca modificam o conteúdo para parecer que tudo se resume a uma mera briguinha de influencer A com influencer B. E aí o Muse vai seguir explicando por que a situação ela não é tão simples, né? Você falar de anabolizante não é tão simples como parece, como a internet tenta colocar, etc. Mas em resumo, esse é o conceito do argumento do Paulo Muse, né? Ele está, de certa forma, fazendo também ali na argumentação dele uma espécie de denúncia sobre essa situação na internet, né? Esses perfis que ganham a vida causando dano a outras pessoas, por meio desse dano, eles vão, causando esse dano, eles vão gerar uma situação modificada, que não é a situação real. Essa situação vai gerar engajamento, vai gerar clique, vai gerar visualização. Essa situação que vai gerar visualização vai gerar muito mais consequências para as pessoas que estão vendo aquele vídeo, né? Uma pessoa que às vezes tem que fazer um tratamento com anabolizante vai se sentir mal por estar fazendo, não pelo vídeo do Rodrigo Góes, não pelo vídeo do Paulo Muse, mas sim pela galera que ganha grana causando dano na vida dos outros, né? Os perfis, aí, os influencers que são especialistas em ataque, e geralmente são pessoas que não têm conhecimento sobre o que estão falando. E aí ele fala que as questões são sempre mais complexas do que elas aparentam ser, e ele faz essa denúncia, né? Esses perfis fazem isso, fazem a fofoca, modificam o conteúdo para que ele fique mais apetitoso para a internet, vamos colocar assim, né? Mais apetitoso nas medidas de polêmica gratuita, e reduzir a situação a uma mera treta de influencers. E aí dá para pensar um pouquinho sobre isso, né? O ser humano, por que ele gosta tanto de ver, por exemplo, uma situação ruim? Por que a gente se interessa? Por que a gente está aqui hoje vendo, querendo saber se o Paulo Muse ficou bravo com o Rodrigo Góes? Por que quando eu coloquei a enquete aqui no canal, nas últimas enquetes que eu coloquei, vocês queriam ver a treta da Larissa Manoela com a mãe dela, e vocês queriam ver a treta do Rodrigo Góes com o Paulo Muse, mesmo tendo ali outras opções de vídeo mais voltadas para desenvolvimento pessoal, enfim. Não tô apontando dedo na cara de ninguém que tá vendo esse vídeo, tá? Mas por que a gente tem essa tendência a eu quero ver o problema? Eu quero ver essa treta. Muito por conta do nosso processo evolutivo, né? Nosso cérebro acabou se desenvolvendo para se preocupar com aspectos negativos. Esse é um primeiro ponto. Por que a gente dá tanto valor, entre aspas, por que a gente se atenta tanto a estímulos que são negativos? Porque basicamente os nossos ancestrais, evolutivamente dizendo, aqueles que prestaram mais atenção a estímulos negativos foram aqueles que foram aptos a evitar que aqueles estímulos se convertessem em algo muito mais catastrófico e assim sobreviveram. Imagina, dos nossos ancestrais. Aqueles que começaram a olhar mais para a savana, tá certo? Começaram a olhar mais para a vegetação e falar: aquela vegetação não estava se mexendo. Ela começou a se mexer agora. Eu acho que tem um leão ali. Eu acho que eu vou correr. Aqueles que fizeram isso provavelmente acertaram, provavelmente tinham um leão muitas vezes ali, fugiram e ficaram vivos e por causa deles nós estamos aqui. Resumidamente dizendo. Aqueles que olharam e não prestaram atenção na movimentação, da vegetação, ficaram ali parados, moscaram, ficaram lá, olha, o céu é bonito, a lua é maravilhosa e tal, veio um leão e rau, matou eles ali então. Então, resumidamente, esse é um dos pontos porque o nosso cérebro se volta para estímulos negativos, né, para a gente poder evitar que esses estímulos se concretizem em algo pior. E por que a gente gosta tanto da fofoca? Mais uma vez, evolutivamente dizendo, quando a gente passou
a conviver em grupos, né? Começamos então a nos estabelecer e ficar todo mundo no lugar, ao invés de sermos ali os bandos que avançavam, que se moviam sempre para caçar. Quando a gente passou a se estabelecer, passou a praticar agricultura, a criar até as nossas plantações, a gente começou a fazer isso. A base das relações comerciais, vamos dizer assim, ainda é na verdade, mas era muito mais forte na base da confiança, tá certo? É aquela expressão, era o tete a tete que funcionava. Então eu precisava saber com quem que eu ia fechar negócio. Quem, por exemplo, ia ser a pessoa que ia trabalhar no meu grupo de coletor, que ia ser caçador. Então eu precisava de informações, eu precisava fofocar. Ô, você viu fulano? Ele caçou 3 javalis ontem. Caçou, caramba. Aí eu já ia pensando lá, puta, eu preciso colocar ele no meu grupo, ele tem que ser caçador no meu bando, etc e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma tendência a se preocupar com o mal, a gente também tem uma tendência natural a se preocupar com a fofoca. Esses 2 pontos chamam a nossa atenção enquanto seres humanos. Só que não apenas o mal, não apenas a fofoca. Por que a gente tem tanta raiva? Por que hoje em dia você vê cada vez mais pessoas destilando ódio na internet? Conforme mencionado por grandes pesquisadores, dentre eles o Richard Davidson, o Sylvan Tompkins lá na década de 60, o Ekman, tem também uma menção recente no livro Anger, The Misunderstood Emotion. Eles dizem pra gente sobre a raiva o seguinte: ela é a emoção mais sedutora de todas. A raiva é aquela emoção que tem um potencial de engajamento muito grande, tá certo? Estamos eu e você no trânsito. Você está dirigindo, conversando com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, enfim, com um amigo, namorada, não sei. Você está aqui pensando em outra coisa. Sua vida tá lá, normal, você tá dando risada, tá falando de um vídeo que vocês viram na internet. Um cara te fecha. Aqui, ó, brevemente, de um segundo pro outro, você vai adotar a postura de raiva, vai ter uma expressão de surpresa, medo, adotar a postura de raiva e vai xingar. O outro cara, no outro carro, talvez estivesse lá também aqui, conversando tal, não viu que te fechou, ou enfim, te fechou, mas ele não estava bravo. A partir do momento que você xinga ele, aquilo já contagia, como se fosse um vírus automático. Ele se contagia e momentaneamente, naquela hora, ele também fica com raiva, também te xinga. Então a raiva, ela tem esse poder, entre aspas, né? Esse poder neurofisiológico de gerar um espelhamento muito rápido, tá certo? Uma pessoa com raiva chega no ambiente e contamina todo o ambiente. As pessoas passam a ficar irritadas também, quando tem uma pessoa irritada no ambiente. A gente vê esse fenômeno da raiva acontecendo, as pessoas estão cada vez mais irritadas. As pessoas sentem raiva muito facilmente e um influencer, uma pessoa que vai pra internet, ela tem esse conhecimento, tá certo? Ela vai utilizar esse conhecimento no sentido de gerar engajamento. Perceba a diferença entre eu vir aqui na internet e falar para você, olha, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um estudo sobre o comportamento narcisista. Vamos entender quais são os sinais de um narcisista na pesquisa feita, você vai ficar entediado, você vai pular esse vídeo. Agora, se eu vim pra você e falar assim, cara, hoje nós vamos contar a história da Larissa Manoela, um absurdo, essa menina trabalhou a vida inteira, pais tóxicos, narcisistas, gastando o dinheiro dela, não deixando ela gastar nada. Olha como que uma narrativa inflamada, contando um storytelling sobre o mesmo tema, sobre narcisismo, já te prende muito mais, já chama a sua atenção. Na primeira versão, uma explicação técnica sobre narcisismo, você não quer nem prestar atenção, você vai sair do vídeo, ou no máximo você vai ver bocejando de tédio. Agora na segunda situação, eu trago um storytelling, mães, pais tóxicos que não deixam a filha gastar o dinheiro, você fica engajado, você fica com raiva, você comenta no vídeo, que absurdo, olha lá. Então esses influencers, eles têm conhecimento do ódio e de como ele gera engajamento. E é basicamente isso que eles fazem na internet, é o que o Paulo Musi falou, eles modificam ali a informação, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, sempre colocando uma narrativazinha de ódio. E você pode ver como isso funciona, né? Já falei no vídeo da CPMI. Quer fazer sucesso na internet hoje? Anota a receita aí do sucesso, a receita mais básica de todas. No mundo que a gente vive hoje, crie um canal aqui na internet, tá certo? Não estude sobre conteúdo algum, não vai estudar sobre nada, não vai aprender a se comunicar bem, você não precisa nem ter uma dicção boa, você pode ser literalmente um cara que tem uma dicção péssima, que fala assim, ó, desse jeito, baixo, igual um bosta completo, não tenha dicção boa alguma, não saiba nem sobre o que você tá falando, simplesmente acuse uma pessoa de ser um inimigo por algum motivo. Pessoal, precisamos xingar esse cara aqui, porque ó, tá vendendo curso na internet, onde já se viu? Absurdo. Literalmente isso, seja um bosta completo, um boçal completo, mas divulgue a raiva. Aponte por que um influencer, que uma figura pública é digna do seu ódio. Por que você que tá vendo esse vídeo deveria estar atacando aquela pessoa, porque ela tá fazendo mal pro mundo, etc, etc.
Crie uma narrativa e coloque ali uma pitada de ódio falando de uma figura pública que já é conhecida. Pronto, receita para sucesso. Em um ano, fazendo vídeos assim, te garanto, pelo menos 100 mil inscritos você vai conseguir. E se você alinhar o seu discurso, além de colocar ódio, além de usar uma figura pública, alinhar o seu discurso com o que está em voga na mídia mainstream agora, na cultura woke, criticar as mesmas coisas que a cultura woke critica, meu amigo, aí é garantido, 100 mil inscritos, pelo menos ali em um ano você consegue. Duvida? Faz o teste nessas condições que eu falei, replique as práticas que eu citei aqui e veja você mesmo os resultados. Olha em volta, o que está fazendo sucesso hoje em dia é isso. Literalmente uns caras ligando a câmera, pegando um vídeo de uma outra pessoa que já é famosa, aí são pessoas que são incapacitadas intelectualmente, não entendem sobre o tema, são incapacitadas moralmente, porque não respeitam os princípios de ética e muito menos os princípios de dialética, como disse Aristóteles, né? Não discuta com aquele que não respeita os princípios. Então são pessoas totalmente antiéticas, que despejam um ódio, que fazem ali uma espécie de react. Meu problema não é com o react, deixando bem claro, tá? Tem reacts muito bons, mas é essa condição que eu estou dizendo, é o cara usar a imagem de uma pessoa, gerando apenas ódio e acusando aquela pessoa ali do vídeo de alguma forma de ser contra os valores bosta nenhuma, né? Enfim, os critérios que são bem vistos pela cultura woke de hoje em dia, né? Olha, o fulano vende curso, exploração, etc, etc. É a fórmula do sucesso. Então, enfim, esses influencers fazem isso, mas aí a gente cai numa outra questão que é pra mim a questão final. Por que a galera na internet compra? Porque assim, eu juro, eu não tenho o hábito de consumir esse tipo de conteúdo na internet, de ver react de alguém xingando outra pessoa. Pra mim isso é de uma burrice sem tamanho, isso é de uma falta do que fazer, uma falta de neurônio, mas enfim. Por que esses perfis fazem isso e as pessoas assistem? Existe um princípio chamado de catarse, tá certo? A catarse é definida, por exemplo, por Aristóteles como uma descarga emocional, onde você dá vazão às suas frustrações, fazendo uma expressão ali verbal, enfim, se expressando emocionalmente de forma a melhorar a sua condição mental. É aquele velho caso, né? Eu bati com o dedinho na porta, pra não arrancar a porta na porrada, eu solto um palavrão. Aquilo foi uma descarga emocional, pronto, tô bem, tô leve, tá certo? Uma catarse, um momento catártico ali. E as pessoas estão cada dia mais estressadas na internet. Você vê aí os índices de depressão, de ansiedade, de raiva, de desequilíbrio emocional cada vez mais altos, né? As pesquisas no Brasil mostram brasileiros cada vez mais ansiosos, mais depressivos, ou seja, com a saúde mental cada dia pior e cada dia mais necessitado desse momento de catarse, né? De eu chegar aqui, e descarregar esse ódio todo, essa emoção que eu tenho. E aí as pessoas precisam de um bode expiatório, né? O mecanismo do bode expiatório. O bode expiatório, então, é aquele que pode ser atacado e, de certa forma, quando ele é atacado pela massa, ele sempre estará errado, é sempre importante falar isso, né? O bode expiatório, ele não tem chance de estar correto. Ele é aquele, então, que vai redimir as pessoas, né? O bode expiatório, quando muitas pessoas atacam um bode expiatório, aquelas pessoas daquele grupo se sentem mais leves, mais aliviadas. A gente se juntou, todo mundo aqui, é como se nós, um grupo inteiro, fizéssemos uma terapia em grupo xingando aquele bode expiatório, aquela figura. A figura de hoje é quem? É o Rodrigo Góes, nós vamos xingar ele. Não, hoje é o Paulo Musi, nós vamos xingar ele. Hoje é o Metaforando, nós vamos xingar ele. Então, quando essas pessoas em grupo se juntam e xingam, elas têm ali a sua catarse. Pelo mecanismo de bode expiatório, é como se elas se sentissem fazendo uma terapia em grupo e pronto, elas estão aliviadas. E essa é uma das possíveis explicações do porquê que tem tanta ofensa gratuita, a cultura do ódio na internet, do cancelamento, enfim. Essa é uma explicação multifacetada dessa visão, né, do mecanismo do bode expiatório, do excesso de ódio, da necessidade de catarse das pessoas na internet hoje em dia e de todo esse conhecimento na cabeça dos influencers que vem aqui fazer esse conteúdo prontinho para pegar a galera, pegando todo mundo pelo ódio. Só que aí, para finalizar, tem uma questão. Quando essas pessoas atacam o bode expiatório, elas podem, até nesse momento de catarse em grupo, ter um alívio delas ali momentâneo, uma terapia em grupo. Só que elas acabaram de dar continuidade no ciclo de ódio, porque o bode expiatório tem pessoas que gostam dele, ou ele mesmo é parte de um grupo grande, e essas pessoas vão se doer por esse ataque que o bode expiatório recebeu. Consequentemente, daqui a um tempo, elas vão se juntar e vão querer fazer a catarse com alguém daqui desse lado que atacou eles. E aí eles vão encontrar um bode expiatório aqui desse lado, e vão atacar todos eles em conjunto, vão se aliviar, etc. Só que aí o pessoal desse lado vai se doer e isso nunca vai parar, tá certo? O ódio vai gerar mais ódio, que vai gerar mais ódio, que vai gerar mais ódio. Então você consegue perceber que o mecanismo do bode expiatório, ele só culmina em cada vez mais ódio? Por que a gente tem cada vez mais cancelamento na internet, cada vez mais influencer fazendo esse react de ódio, xingando e as coisas não se resolvem? E a gente tem cada vez mais pessoa com ódio, cada vez mais pessoa irritada, cada vez mais cancelamento e cada vez mais gente fazendo coisas que são canceláveis, por assim dizer. Por que nunca acaba? Simples, porque o ódio não vai acabar com o ódio. Quando você responde ódio com ódio, você só está aumentando a propagação do ciclo de ódio. O que acaba então com o ciclo de ódio, na verdade, é o sacrifício voluntário. Não é mais ódio, mas sim o sacrifício voluntário. Veja bem essa palavra. Sacrifício na língua portuguesa, essa palavra tem o sentido de privação voluntária ou forçada de um bem.
ou de um direito. Então, privação voluntária de um bem. Quando eu vou lá e me sacrifico, somente assim eu quebro o ciclo de ódio. Um exemplo bem claro disso é o exemplo bíblico de Jesus Cristo, o sacrifício voluntário de Cristo que quebra o ciclo de ódio, de pecado, de mal, de toda a humanidade. Toda a humanidade, um atacando o outro. Sempre a culpa é de um. Não, agora a culpa é dos fariseus. Não, agora a culpa é de tal povo. Não, agora a culpa é de vocês. Agora a culpa é de vocês. Cristo vem então, né? Ele é o santo de Deus na terra, né? Ele é o Cordeiro de Deus que redime todo mundo. Então o Cordeiro, né? Quando ele é ali, ele se sacrifica voluntariamente, ele quebra o ciclo de ódio, porque aí nós temos então um acesso por meio de Cristo para as virtudes, né? Nós não precisamos mais combater o ódio com ódio, porque veio um, tá certo? Um inocente, sem pecado, e aquele inocente absorveu o ódio, a maldade, o pecado de todo mundo e se sacrificou voluntariamente, para que mais ninguém tivesse que fazer esse sacrifício. Então a gente já tem um caminho para quebrar o ódio. Que é qual caminho? Que é o caminho do bem, o caminho da virtude, que é o único caminho, que é Cristo. Para além da visão religiosa, tá certo? Para além da nossa salvação, qual que é a visão prática disso? O que isso tem a ver com a vida pessoal? Como que isso se aplica na nossa vida, no dia a dia, para além da nossa salvação, claro. Fica muito nítido de entender o seguinte, você que está aqui na internet e vê cada vez mais esses conteúdos de ódio, enfim, ou vê o ódio na sua vida, é importante entender que você não vai parar o ciclo de ódio respondendo com mais ódio, mas pelo extremo contrário. O ódio só pode ser parado com o sacrifício voluntário. O inimigo está aí, batendo na porta, trazendo mal para você. Você não vai vencer o seu inimigo, você não vai parar esse ciclo sendo mais maligno que o mal, mas sim se sacrificando para se tornar uma versão melhor de você mesmo. Quantas vezes a gente passa por isso na vida, né? A gente tá lá no momento da vida, eu lembro na época de adolescência, de infância, já contei minha história aqui no canal várias vezes, sofri muito bullying, teve a dificuldade de separação com os meus pais, era um jovem muito acima do peso e tal, tinha as pessoas ali que me xingavam na escola, enfim, em casa, tinha essa rede de ódio dos meus pais que discutiam entre si e acabava reverberando em mim. Ao invés de eu responder ódio com ódio, xingar o pessoal da escola, brigar com o pessoal da escola, brigar com os meus pais, eu fiz o sacrifício voluntário. Eu falei, não, então eu vou estudar, vou desenvolver habilidades sociais, vou estudar as artes marciais para canalizar essa raiva em uma prática esportiva, vou entender o que meus pais estão passando. Então, o sacrifício voluntário me tornou uma versão melhor e aí sim, ao ponto de eu conseguir barrar o ciclo de ódio. Porque aí quando eu me sacrifiquei para estudar, eu falei, vou parar na minha vida aqui, vou me dedicar em estudos, vou voluntariamente deixar de fazer aquelas atividades divertidas que eu passaria fazendo, me sacrificando, vou deixar de brigar com as pessoas que eu brigaria, que eu gritaria na escola, em casa, me sacrificando do meu direito de poder responder essas pessoas para virar uma versão melhor de mim. E aí sim, comecei a conversar melhor com os outros, fiz melhores amizades mais corretas e certeiras, reconciliei meu relacionamento com meus pais, mudei minha forma física, mudei meu comportamento, tive uma visão mais marcial das coisas, parei de querer brigar toda hora, a todo momento. A gente vê isso direto, né? Uma pessoa fala mal, a outra fala mal, a outra fala mal. Aquele que escolhe não falar mal, fazer o sacrifício voluntário, se tornar uma versão melhor, ele quebra o ciclo de ódio. E é importante entender isso, né? Nós não vamos vencer os nossos inimigos sendo mais malvados do que eles. Isso não vai nos levar a lugar algum. Nós vencemos o mal nos sacrificando voluntariamente para que possamos então nos elevar e nos tornar uma versão melhor daquela que nós somos hoje, tá certo? Vencer o mal é tornar-se melhor. Não é tentar ir lá e tornar o mal menos mal. Isso dificilmente vai funcionar, tá certo? Se Jesus Cristo saísse na porrada com os fariseus, se ele começasse a sair na porrada com o capeta, etc e tal, ele mesmo teria se corrompido. Nós não teríamos a nossa salvação hoje em dia, tá certo? Eu, você, estaríamos todos aí queimando aí com um nomezinho escrito lá no colo do pata rachada. É preciso então o sacrifício voluntário para que quebre-se o ciclo de ódio, para que o bem propague-se, para que você se eleve. Até uma curiosidade, que sacrifício na língua portuguesa tem esse significado que eu falei, né? Situação onde você voluntariamente se priva de um bem. Mas o sacrifício, se eu não me engano, ele vem do latim sacrificium. Sacre, né? Sacer, sagrado, de sacro, né? Enfim. E fitium, acho que é de facere, que é fazer, né? Então sacrifício, sacrificium, em latim é tornar um ato sagrado. Que é isso que Cristo faz, né? Quando ele se sacrifica por todos nós, é após isso então que nós temos a ressurreição. Então todos os atos de Jesus, tudo está feito, tanto que ele fala, né? Está consumado ao final do sacrifício. Que a gente possa então entender isso na nossa vida e nos sacrificarmos para o nosso próprio bem, para a nossa própria elevação, para que possamos parar com o ciclo de ódio na onde a gente passa. Responder o ódio com mais ódio não vai funcionar, tá certo? Entenda que eu não estou dizendo sobre ser paz e amor, né? Não é nada disso. Estou dizendo que o inimigo bate a porta.
O ódio virou entretenimento. O ódio é a moeda de troca de hoje em dia. Você tem que estar na internet, você tem que odiar alguém. Isso não vai parar. O seu ódio despejado aqui só vai aumentar. Então, se você quer que esse ódio acabe e quer que a situação, convívio, fique uma coisa mais salutar para todos, sacrifique-se, tornando-se uma versão melhor de você. Vai estudar, vai praticar artes marciais, vai fazer exercícios, vai entender, vai conversar, desenvolva habilidades sociais. Mas não tente ser mais maligno que o próprio mal. Isso não vai funcionar, em momento algum. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje. O vídeo ficou gigante, muito maior do que eu esperava, tá certo? Foi mal aí a visualização enorme. Espero que vocês estejam assistindo esses vídeos longos aí. Se tiver muito longo, podem comentar, eu posso acabar mudando o tamanho dos vídeos. Mas é isso, pessoal, acho que coube a situação, deu pra falar bastante coisa. Comenta aí o que você achou, quais outros casos você quer ver sendo analisados aqui no canal Metaforando, sendo comentados aqui no canal Metaforando. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo e é muito importante que você torne-se membro aqui do canal para me ajudar a continuar produzindo mais vídeos como esse aqui que você tá vendo agora, tá certo? Clica aqui em Seja Membro, cheque as possibilidades, as condições e veja aquela que mais se adequa a você. Muito obrigado, então. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!